Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. O meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra que me causa amor e também bastante ódio. E é nada mais nada menos do que um dos clássicos da literatura de cárcere, porque o tema central dela é a vingança e a injustiça. Essa obra foi lida no nosso clube Presos com Clássicos e também a gente recebeu 2 exemplares de parceria, tanto da Zahar quanto da Martin Claret. Inclusive, a edição da Martin Claret vai para o vencedor do sorteio após a leitura no clube. E a edição é nada mais nada menos de Aqui Vai a Musculação, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Então vamos conferir um breve resumo, uma breve análise e falar dessas 2 edições, se elas valem a pena. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de O Conde de Monte Cristo. Tá, gente, eu não vou ficar segurando 2 calhamaços durante esse vídeo. Basicamente, a gente tem como protagonista o Edmond Dantès, e ele é apaixonado e noivo de Mercedes. Também vive com seu pai e trabalha para o Sr. Morrel no navio. No entanto, ele ainda não era capitão, mas ele consegue essa vaga justamente porque o capitão falece. Esse capitão pede para que o Dantès entregue uma carta que ele não sabe o conteúdo, mas sabe que vem da ilha de Elba, onde Napoleão Bonaparte se escondia. O Dantès, ele é um personagem bem inocente, então na cabeça dele nada estava acontecendo de errado. E ele nem se tocou que a carta podia dar algum problema. Aí, com a morte do capitão, o próprio Edmond Dantès, por ser de confiança do Sr. Morrel, ele consegue o posto. E isso causa uma inveja tremenda no Danglars. O Danglars, ele é basicamente o homem que cuida das finanças. Mas, como ele não gosta do Dantès, ele não queria que o Dantès ficasse com o posto de capitão. Em contrapartida, temos outro personagem que tem uma inveja absurda do Edmond, que é o Ferdinand Mondego. O Ferdinand Mondego é primo e apaixonadíssimo pela catalã Mercedes, que é a noiva do próprio Edmond. Então, esses 2, junto com C. de Rose, que é outro personagem um tanto invejoso, se juntam para beber. Eles têm a ideia de simplesmente dizer para o governo que o Dantès é um traidor e está aliado ao Napoleão. Daí a gente sabe que vai dar uma bosta muito ruim. E, gente, isso literalmente assim, princípio do livro, tá? E por azar, o Edmond cai nas mãos do senhor de Villefort, que na época era um jovem juiz que estava tentando conseguir o seu espaço. E dentro da carta continha um segredo da família de Villefort, que na verdade era o pai do Villefort, que era o Noirtier. O Noirtier, ele estava ajudando Napoleão. Então, tanto por conta do posto quanto por conta de ser o seu pai, o Villefort acaba prendendo o Dantès em If, que é uma prisão terrível que dava chibatada, entre outras coisas. E esse basicamente é o princípio da narrativa de O Conde de Monte Cristo. Fazendo a análise de O Conde de Monte Cristo. Aqui a gente tem uma narrativa histórica muito profunda. E por mais que pareça que eu falei bastante coisa, basicamente eu não disse nada direito sobre a narrativa. Porque a narrativa ela trata muito sobre vingança, sobre essa questão de você ser inocente. O Edmond Dantès ele começa muito inocente, até o ponto dele se transformar no Conde de Monte Cristo, que é esse personagem absurdamente malicioso. Durante esse tempo, a gente vai também ter uma construção histórica de como funcionava essa França e como essa maleabilidade governamental afetava a vida dos indivíduos naquela época. Antes de continuar, eu quero deixar claro que o Conde de Monte Cristo ele não foi escrito só pelo Alexandre Dumas, mas também pelo Auguste Maquet, que era coautor junto com o Alexandre Dumas, só que eles meio que brigaram, e Maquet processou o Dumas, e no final das contas, por mais que o Maquet ele conseguisse 25% dos direitos autorais das obras, financeiramente falando, ele perdeu o direito de assinar como coautor. Então, todo esse aprofundamento e contextualização histórica se deve, sobretudo, ao Maquet. Mas não tira o brilhantismo do Dumas de enganar a gente. O Dumas ele consegue trazer, através de folhetim, como vários romances, e é por isso que esse negócio tem um tamanho tão grande, porque os romances de folhetim eles eram publicados pouco a pouco. Tipo uma novela em que a gente sabe pouco a pouco dos capítulos, exatamente da mesma forma funcionava o romance de folhetim. E é por isso que a gente tem muito dos conteúdos de romances de folhetim sendo gigantes. Desde David Copperfield, que a gente já fez aqui, desde Ana Karenina, que a gente também já resenhou por aqui. Inclusive, antes de continuar, eu quero dar 2 recados. O primeiro recado é que a gente tem um podcast fazendo uma análise aprofundada sobre o Conde de Monte Cristo. Então, se você já leu a obra e quiser saber um pouco mais aprofundadamente e sem ser só minha opinião, o podcast está com 3 opiniões diferentes. A minha, a da Ju, da Biblioteca da Juju, e também da Tati. E o segundo recado é que é completamente a minha opinião, ok? Vamos deixar isso bem claro. E justamente eu tiro essa opinião por alguns acontecimentos e algumas falas do livro,
Porém, eu acho que é bem legal a gente questionar algumas coisas da época. Agora, voltando porque eu amo essa obra. Eu acho super incrível como Alexandre Dumas consegue escrever tanto e a gente não sentir a passagem do tempo. E a gente ir acompanhando as páginas enlouquecidamente para descobrir como tudo vai acontecer e o que vai acontecer e como as vinganças vão se suceder e tudo mais. Então a escrita dele é incrível, ela é super acessível, então assim, é de uma experiência maravilhosa. Ao mesmo tempo, a gente optou por ser a nossa primeira leitura no Presos com Clássicos, porque a gente fala sobre literatura de cárcere. E o tema central aqui gira em torno da vingança, do perdão, da justiça, da injustiça e dessas relações sociais que coabitavam essa França do século XIX. Então é bem legal porque o Edmond Dantès ele começa numa classe baixa e quando ele se torna o Conde de Monte Cristo, ele vai para uma classe alta. E o interessante é que essa mobilidade faz com que a gente veja e perceba diferentes camadas sociais dessa França. E outra coisa muito interessante é ver que o Conde de Monte Cristo ele está lutando com aqueles que têm mais poder na França. Ou seja, um banqueiro, que é o caso do Danglars, que é o que ele se torna, o Ferdinand, que é um militar, e, não menos importante, um juiz, que é uma figura judiciária ali, que é o Villefort. Então a gente tem esse embate do Dantès entre essas figuras que marcam a França naquela época e são aquelas que têm poder, aquelas que basicamente dizem o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer. Então é bem interessante ver como essa construção social e esse embate social vai se dando no Conde de Monte Cristo. E é muito, muito interessante. Além disso, a gente vê também os jogos políticos que acontecem na corte, na aristocracia. E é bem interessante também ver como a nomenclatura de nobre afeta esses personagens de certa maneira e como eles dizem que às vezes negam, dizem que às vezes aceitam. Então é bem interessante ver esses jogos da hipocrisia da própria corte francesa e como essas situações vão se decorrendo da figura excêntrica do próprio conde. Mas Camille, você acabou de dizer tanta coisa legal sobre esse livro, por que você odiaria o Conde de Monte Cristo? Eu odeio porque eu fui enganada. É isso mesmo. Quando eu li a primeira vez, e para deixar bem claro, essa é uma releitura, eu simplesmente abracei a divinização feita pelo Alexandre Dumas em relação ao Dantès e ao Conde de Monte Cristo. Inclusive, várias passagens vão apresentando esse embate religioso e também sobre a questão da vingança, sobre se você tem direito divino de cometer crimes ou não. E também fala sobre a questão da morte, entre outras coisas que estão relacionadas a essa ideia de crime. O que me irrita bastante e porque eu me senti enganada foi do fato de que eu acreditei a primeira vez, e uma coisa que eu percebi agora, que as ações do Conde de Monte Cristo, elas estão muito longe de estarem certas. Claro que eu li bem mais nova e agora eu tenho uma outra percepção de mundo, mas a própria narrativa, ela literalmente passa muito pano pra tudo que porcaria que o Dantès faz. O Alexandre Dumas, ele ilustra, ele passa pano, ele passa aspirador, ele passa tudo, entendeu? Se não ficar muito atento, a gente cai nesse discurso de que as ações dele, que por mais que sejam violentas ou sejam complicadas, elas têm uma justificativa, só que elas não têm. Inclusive, ele utiliza do Código de Hammurabi para fazer algumas justificativas e a gente evoluiu em relação a isso. Então foi bem interessante fazer essa leitura, porque a gente demorou bastante tempo, praticamente 6 meses para ler, e a gente percebeu várias nuances da obra que, se eu tivesse lido sozinha, ou se eu não tivesse lido com tanta atenção, acabaria que talvez passasse despercebido de novo. Talvez sim, talvez não. Outra coisa que me irrita bastante na obra é o machismo estrutural. Pra quem não sabe, durante a vida, o Alexandre Dumas, ele sempre trocava de novinha. A verdade é essa, ele tinha uma amante, aí ela não ficava tão nova, aí ele trocava por outra amante. Aí não ficava tão nova, trocava por outra amante. Então assim, o Dumas ele fez muito isso durante a vida dele, tanto é que ele demorou muitos anos pra admitir a paternidade do Alexandre Dumas filho, e que fala muito melhor sobre mulher, mas o que é interessante aqui é que ele meio que transpõe esse aspecto da vida dele às personagens. E a gente percebe que ou a personagem ela vai servir para esse endeusamento masculino, ou ela vai ser santificada como uma figura beata. Então assim, você tem esses dois pontos aqui que tira o desejo e a sexualização feminina e ao mesmo tempo imortaliza de uma maneira santificada. O que eu quero dizer é, o homem, ele meio que se torna Deus dentro da narrativa, mas a mulher no máximo se torna santa, e essa santa, ela só se torna santa porque ela se culpabiliza por uma parada que não era culpa dela. Só faz sentido pra quem leu isso. Vai fazer sentido pra você se você ler essa obra. Mas, Camille, essa obra vale a pena? Cara, vale muito a pena. Porque você passa raiva depois de você ler de novo, ou você talvez não passe. Porque eu passei raiva porque eu me senti enganada por causa da minha primeira leitura. Então, assim, existe muito dentro dessa obra que faz com que ela seja tão incrível, tão maravilhosa. E o Alexandre Dumas, ele realmente escreve muito bem. A narrativa tem vários pontos e contrapontos e personagens. Existem alguns erros históricos, existem alguns erros
ali na elaboração do Dumas, porque era um folhetim, então era muito difícil, mas mesmo assim vale muito a pena. Até para também entender a estrutura da sociedade francesa, historicamente falando, porque como é muito bem detalhado por causa da presença do Auguste Maquet, bem como a percepção feminina em relação a Dumas, eu acho que é legal a gente estudar esse passado histórico para tentar entender e mudar isso. Então, assim, é uma obra que eu super recomendo. E eu geralmente também falo que eu tô recomendando uma obra. Ela mexe bastante comigo, então fica difícil não dar uma opinião pessoal em relação a ela. Justamente porque é isso, sabe? Ela é tão boa que eu consigo amá-la e odiá-la ao mesmo tempo. Entre todos os livros de literatura de cárcere que eu já tive o prazer de ler, essa é uma das obras que mais me marcaram. Então, assim, foi uma experiência super grata ler de novo e acompanhar de novo a história do Edmond Dantès. Então eu realmente recomendo essa leitura, mesmo que eu odeie algumas coisas do Dumas. Nossa Senhora. Agora a gente vai comparar as duas edições. Qual edição vale mais a pena? A da Martin Claret ou a da Zahar? Bom, e eu vou dizer pra vocês que, na verdade, depende da experiência que você quer com a obra. A edição da Martin Claret traz a tradução do Herculano Vilas Boas, e é uma tradução bem bacana. Eles não têm muitas notas de rodapé, eles têm poucas notas de rodapé, mas a edição é muito bonita, vocês podem perceber pela jacket. E eu vou mostrar pra vocês como é que é basicamente o livro por dentro, que ele é assim. Então, a jacket ela ajuda a compor esse visual dentro da edição, mas a própria edição em si, ela é muito bonita mesmo sem a jacket, e a jacket dá esse valor a mais a essa edição. E aqui a gente tem uma tradução boa, de qualidade, com uma diagramação bem bacana, e ajuda bastante na hora de você perceber, principalmente pelo valor financeiro que você gasta nessa edição. Porém, se você quiser uma experiência mais imersiva, com comentários e ilustrações da época, a minha sugestão para você é gastar um pouco mais de dinheiro e consumir a da editora Zahar. Essa edição aqui, ela é bem bonita, ela se divide em duas. E ela vem com esse box aqui que é bem durinho, como vocês podem perceber. É um box de verdade, tá, gente? Então, assim, ele é bem bonito. E aqui a gente tem uma lombada de veludo, mas a edição ela também é muito bonita. Ela tem nessas duas cores, o azul e o vermelho, que fazem contraste com as experiências feitas. Enfim, então, basicamente, se você quer ter uma experiência mais imersiva e gastar um pouco mais, eu recomendo a edição da Zahar, justamente pelos comentários e notas históricas apresentadas pelo André Telles e pelo Rodrigo Lacerda, que ajudam bastante a você entender algumas coisas que acontecem na narrativa, e aliado às ilustrações fica realmente bem imersivo. Porém, a edição da editora Martin Claret, ela também é muito boa, principalmente para se você quer ler essa história e gastar menos. Então, é uma edição bem bacana e muito bonita. Ambas as edições são lindíssimas, super caprichadas, e eu recomendo as duas. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo se tiver gostado. Se vocês puderem ajudar a gente e vocês querem uma edição da Martin Claret ou uma edição da Zahar ou qualquer outra obra, eu vou pedir para vocês virem aqui embaixo e comprarem pelo nosso link da Amazon, porque ajuda a gente a crescer. E é isso. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!